gestores e professores, eu sou Priscila Nepomucena, professora da rede e atualmente faço parte da equipe da Gerência de Elaboração e Aplicação da Coordenadoria de Avaliação. Hoje estou aqui para compartilhar com vocês alguns resultados da primeira avaliação diagnóstica em rede de 2025, aplicada aos estudantes do segundo ano do ensino fundamental na disciplina de matemática. Para esta devolutiva, destacamos a seguinte habilidade: identificar, registrando as dezenas como agrupamentos de 10 elementos, a centena como um grupamento de 100 unidades e como agrupamento de 10 dezenas. Essa habilidade teve um percentual de 61% de acertos, o que indica que uma parte significativa dos estudantes ainda está em processo de desenvolvimento. Ela está prevista no primeiro e segundo bimestres do currículo carioca para este ano de escolaridade. Como sabemos, o processo de agrupar e desagrupar quantidades é fundamental para compreender o sistema de numeração decimal. Entender que 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas formam uma centena e assim por diante, permite à criança perceber os números como parte de um sistema organizado e não somente como símbolos isolados. Para ilustrar como essa habilidade foi avaliada, trouxemos o item 14 da ADR1. Esse item apresenta a imagem de um quebra-cabeça com 20 peças e o enunciado propõe que o estudante identifique quantas dezenas estão representadas. As opções de resposta apresentadas foram: alternativa A, 1, alternativa B, 2, alternativa C, 20, alternativa D, 200. Para chegar ao gabarito, letra B, o estudante precisa reconhecer o agrupamento de 10 unidades como uma dezena e aplicar esse conhecimento à situação apresentada. Ou seja, ele deve ser capaz de observar a imagem, contar os elementos e organizar essa quantidade com base no sistema decimal, compreendendo que 20 peças equivalem a 2 dezenas. Os estudantes que marcaram um dos distratores demonstraram diferentes níveis de entendimento sobre a estrutura do sistema decimal. Quem escolheu a alternativa A pode ter interpretado que o número 1 representa a dezena, mas sem relacioná-la corretamente à quantidade total, 20 peças. Já na alternativa C, 20, o estudante contou as unidades, mas não agrupou em dezenas, um equívoco comum em quem ainda não internalizou o conceito de agrupamento decimal. Por fim, quem assinalou a alternativa D, 200, pode ter confundido dezenas com centenas, associando 20 a 20 dezenas. Essas respostas indicam que os estudantes podem não ter construído a noção de agrupamento em 10, o que evidencia a necessidade de fortalecer essa compreensão por meio de atividades concretas e manipuladas. Isso ajudará a internalizar o conceito e aprimorar a compreensão do sistema decimal. Reconhecer o agrupamento em 10 é, portanto, uma etapa essencial para que o estudante compreenda a lógica do sistema decimal. Essa compreensão permite que ele transite com mais segurança entre as diferentes ordens numéricas e desenvolva habilidades fundamentais para as operações matemáticas. É possível encontrar atividades relacionadas a essa habilidade em nossos materiais pedagógicos, como o material Rio Educa, as trilhas de recomposição de aprendizagem e as videoaulas do Rio Educa na TV. É importante ressaltar que a avaliação diagnóstica em rede é apenas um dos instrumentos avaliativos que compõem o conceito global do estudante, além daqueles que podem ser elaborados pelo professor em concordância com o currículo carioca. Lembrando que os dados aqui apresentados refletem os resultados da rede como um todo. Informações específicas sobre sua CRE, escola e estudantes estão disponíveis na plataforma Rio Educa em Ação. Não deixem de consultar. Obrigada! Olá, professores! Eu sou Fabiana Florencio,
professora da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro e atualmente integro a equipe da Gerência de Alfabetização e Anos Iniciais da Coordenadoria de Ensino Fundamental. Vamos dar continuidade à devolutiva da avaliação diagnóstica em rede do primeiro bimestre de matemática para o segundo ano, iniciado pela CAVE, destacando as estratégias para o desenvolvimento da habilidade a seguir: identificar e registrar as dezenas como agrupamentos de 10 elementos, a centena como um grupamento de 100 unidades e como um agrupamento de 10 dezenas. Vamos ver com atenção o que está sendo solicitado por essa habilidade? Os verbos identificar e registrar indicam que o estudante deve reconhecer o sistema de numeração decimal e, em seguida, representá-lo. O trecho, as dezenas como agrupamentos de 10 elementos, a centena como um grupamento de 100 unidades e como um agrupamento de 10 dezenas, refere-se à necessidade de o estudante compreender como os números se organizam em unidades, dezenas e centenas, de forma a facilitar a leitura, a escrita e o cálculo. Professor, para que os estudantes desenvolvam essa habilidade, é importante que compreendam o sistema de numeração decimal, que é baseado em agrupamentos de 10. Isso significa que 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas formam uma centena e 10 centenas formam uma unidade de milhar. Essa compreensão deve ser construída de forma prática, com experiências concretas que permitam que as crianças toquem, vejam e agrupem os números com o uso de materiais manipulativos, ou seja, colocando a mão na massa. Nessa etapa, é fundamental utilizar diferentes representações, como objetos físicos, desenhos, jogos e o material dourado, para tornar o aprendizado mais interessante e estimulante. Incentive os estudantes a realizarem a decomposição dos números em centenas, dezenas e unidades, o que favorecerá a compreensão do valor posicional de cada algarismo. Essa habilidade inclui identificar e registrar as dezenas como agrupamentos de 10 elementos, as centenas como agrupamentos de 100 unidades e os agrupamentos de 10 dezenas. Como estratégia pedagógica, propomos a realização do jogo da troca, utilizando o material dourado. O objetivo do jogo é tornar o aprendizado sobre o valor posicional e os agrupamentos no sistema decimal mais significativo e divertido. O jogo estimula a observação, a contagem e o agrupamento, promovendo a construção do conceito de base 10 a partir da experimentação prática. No decorrer do jogo, os jogadores serão desafiados a manipular peças do material dourado, como cubinhos, barras e placas. Para jogar, são necessários material dourado, cubinhos para unidades, barras para as dezenas e placas para as centenas, e 2 dados numéricos. E como jogar? Cada jogador lança um dado e pega a quantidade de cubinhos, unidades, correspondente ao número tirado. Ao juntar 10 cubinhos, o jogador deve obrigatoriamente trocá-los por uma barra, dezena. O jogo segue com cada participante realizando jogadas sucessivas. Ganha quem conseguir chegar em 100 primeiro. Essa dinâmica proporciona uma forma divertida e concreta de explorar o sistema decimal, reforçando os conceitos de agrupamento e troca de unidades, dezenas e centenas, essenciais para o entendimento do valor posicional. Ao vivenciarem essas ações, os estudantes poderão perceber que 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas formam uma centena e 10 centenas formam uma unidade de milhar. Dessa forma, o jogo oferece uma oportunidade concreta para que consolidem a habilidade de identificar e registrar quantidades com base nos agrupamentos característicos do sistema decimal, contribuindo diretamente para o desenvolvimento do senso numérico. Vamos ver um exemplo de um item que pode aparecer em uma avaliação que trabalha a habilidade em questão. Observe abaixo os lápis que estão organizados na caixa de material de João. Quantas dezenas de lápis há nessa caixa? Letra A, 1. B, 3.
C, 10. Letra D, 30. Aqui, nós temos um item matemático com elemento visual, que tem como objetivo avaliar a compreensão do estudante sobre a noção de dezena a partir de uma representação gráfica simples. As principais características desse tipo de item são a presença de um elemento visual, no caso, os lápis organizados em linhas, que auxilia na contagem e na compreensão da quantidade representada. Uma questão direta, objetiva, com formato de múltipla escolha e uma linguagem clara e simples, compatível com os estudantes do segundo ano. O comando desse item solicita que o estudante identifique a quantidade de dezenas presentes na imagem, com a pergunta: quantas dezenas de lápis há nessa caixa? É importante que os estudantes sejam orientados a observar a organização visual, 3 linhas com 10 lápis em cada, o que indica claramente a existência de 3 grupos de 10, ou seja, 3 dezenas. E o gabarito desse item é a alternativa B, 3. Professor, alguns estudantes podem tentar contar os lápis individualmente, mas é essencial que desenvolvam a habilidade de agrupamento numérico, contagem por dezenas, além de saber interpretar a imagem como fonte de dados para a resolução de problemas matemáticos simples. Esperamos ter contribuído com o planejamento de estratégias que possibilitem aos estudantes compreenderem como os números se organizam em agrupamentos de dezenas, centenas e milhares, favorecendo a construção do pensamento numérico. Contamos com o seu olhar atento e sensível para garantir que todos os estudantes avancem em suas aprendizagens. Até mais!